Um homem melhor do que seu tempo não cura o tempo. Porém, sabemos dos males que os piores homens podem trazer a seu tempo quando governam. Pedro II não curou o Brasil, mas basta olhar em volta e além para constatar de quão grandes males o poupou. Seu pai, Pedro I, mais pelas circunstâncias do que por seus não poucos defeitos, acabou se tornando impopular, sendo forçado a abdicar por um grupo de políticos e militares. A monarquia, contudo, seguia quase unânime. Ela unia o país e o preservava dos trágicos destinos, em curso ou anunciados, da América Hispânica, dos vizinhos. Aos 5 anos, nascido no Brasil, saudável, Pedro de Alcântara, único varão sobrevivente do primeiro imperador, assegurava a continuidade legítima e direta do trono. Filho da imperatriz Leopoldina, herdou da mãe a maior parte dos traços e do caráter. Ela que, austríaca, conseguiu ser mais popular do que o imperador, mas partiu cedo, quando Pedro de Alcântara tinha 1 ano. Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho foi sua mãe de criação. Chamando-a da dama, Pedro, quando adulto, faria dela condessa de Belmonte em gratidão. Por 1 ano e meio, ele teria também uma madrasta, Amélia, segunda esposa de seu pai. Pouco tempo, muita afeição. Se correspondiam e se reencontrariam com grande emoção numa viagem dele a Portugal, décadas depois. Nunca deixou de chamá-la mãe. No Paço de São Cristóvão, recebia cartas de seu pai, plenas de afeição e recheadas de conselhos para quando fosse governar, em princípio aos 18 anos. José Bonifácio era seu tutor, mas o patriarca da Independência logo seria retirado da função e preso, dando lugar a Manuel Inácio, Marquês de Itanhaém. Não houve prejuízo na troca. O novo tutor era homem íntegro, dedicado, erudito e poliglota. Foi boa influência ao menino, que ia crescendo na companhia das irmãs, isolado da política dos regentes que em seu nome governavam. O último dos regentes, Araújo Lima, viu seus opositores alcançarem maioria para encurtar seu mandato pela via da antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. Aos 14 anos, recebeu o poder de Araújo Lima, a quem faria Marquês de Olinda e chamaria para ministro e presidente do Conselho de Ministros muitas vezes. O dito golpe da maioridade não deixou sequelas políticas. Pelo contrário, toda a nação ansiava pelo governo de seu monarca natural. Coroado, quis sem demora se casar. Arranjaram-lhe Teresa Cristina das Duas Sicílias, 3 anos mais velha. Achou-a feia e não a trataria muito bem, embora ela logo lhe tenha dado 4 filhos, com um intervalo de apenas 1 ano entre eles. 2 meninas, Isabel e Leopoldina, 2 meninos, Afonso e Pedro. Os varões não vingariam, morreriam entre 1 ano e meio e 2 anos de nascidos. Em busca de uma alma gêmea ou de simples diversão, o imperador teve casos em série, alguns concomitantes. O gosto por tais atividades recreativas herdara do pai. Ao contrário de Pedro I, porém, manteve discrição. Não sabemos da maior parte dos nomes das eleitas. Das sabidas, destaque para Maria Eugênia Guedes Pinto, filha do Visconde de Maranguape, casada, viúva, casada de novo, não interferindo tais mudanças de estado na relação com o imperador. Seria outra mulher casada, sua paixão mais duradoura, Luísa Margarida, condessa de Barral, romance iniciado no interior do Paço, pois ela era preceptora das filhas de Pedro II. Mencione-se ainda Carolina Bregaro, esposa de um meio-irmão seu, filho ilegítimo de seu pai. Eponina Otaviano, casada com um político liberal. E Ana Maria Cavalcante de Albuquerque, condessa de Villeneuve. Sua disposição nesse campo resistiu a guerras e quedas de ministérios, mantendo-se até o final do Império. Sua moral na vida pública estendeu-se à privada. Não permitiu a nenhuma delas acesso a favores ou dinheiro do Estado.
Pedro II exerceu o poder moderador e, em grande medida, o executivo. Chamava alternadamente os melhores para compor os ministérios, procurando ainda evitar que um grupo se perpetuasse no poder. Chegou a inspirar a criação de um partido composto por políticos opostos, o progressista, experiência que não chegou a completar uma década. Despachava com os ministros semanalmente, em longas reuniões. Admitia opiniões contrárias, desde que não lhe retirassem poderes só seus, como a nomeação dos presidentes de província. Comprometido com a liberdade de imprensa, a ponto de ser insultado e caluniado nos jornais e sequer os processar, aproveitava dela para se inteirar de tudo o que acontecia no país, pois recebia extratos das notícias publicadas nos meios das províncias. Fazia anotações a lápis, ao lado de queixas a falhas de governo noticiadas, cobrando providências dos servidores encarregados da respectiva área. Visitava escolas, abrigos e até presídios para constatar como eram geridos. Reservava horários para receber no palácio qualquer pessoa que quisesse falar com ele, de qualquer condição, pobre ou rica, escrava ou livre. Dado a leitura desde a infância e fascinado pelo conhecimento, pelas artes e pelas ciências e tecnologias, tinha especial apreço por aprender idiomas, alguns difíceis, como sânscrito, russo, árabe, hebraico e tupi. Se dedicou a diversas traduções de obras clássicas, como a Divina Comédia, de Dante. Essa atividade o aproximou ainda mais de Bartolomé Mitre, presidente argentino, tradutor da mesma obra para o espanhol. Ambos nutriam a obsessão de ampliar, se possível universalizar, o ensino básico, convencidos de que o progresso de seus países dependia diretamente da ampliação do horizonte cognitivo de seus povos. Mitre teve mais sucesso na tarefa, resultando na renda per capita argentina quase 3 vezes superior à brasileira em 1890. A derrocada educacional e econômica do país vizinho viria muito depois. No Brasil, uma série de fatores conspirou para a pequena evolução do letramento no século XIX, sendo justo supor que eventual governante republicano não teria se saído melhor do que o imperador. Como a propósito, seus sucessores também fracassariam na missão. Enfrentando grandes resistências, o imperador conseguiu aos poucos livrar o país do regime escravista. Foi ele que impôs a efetiva proibição do comércio humano interatlântico e as sucessivas leis que foram colocando o abominável sistema na ilegalidade. Pouco antes da abolição final, os libertos e descendentes de libertos constituíam ampla maioria em relação aos mantidos escravizados. Embora tenha atraído investimento externo, este, somado ao capital nacional, se mostrou insuficiente para um arranque econômico diferenciado. Porém, sobretudo a contar de 1850, o país experimentou surtos de prosperidade, viu implantada grande malha ferroviária, o crescimento da indústria e a chegada de vastas levas de imigrantes, atraídos pela estabilidade de uma nação livre e bem governada. Ao menor sinal de corrupção, demitia funcionários públicos, magistrados e ministros, ordenava investigações e clamava por punições aos culpados. A maior parte de seus ministros saiu do governo menos rica do que entrou. Ele próprio não acumulou haveres. Seu mais patente erro foi não ter preparado um sucessor, acreditando na possibilidade da permanência do regime. Se achava que Isabel não seria aceita, tinha netos em condições de assumir e a monarquia seguia com majoritário apoio popular. Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Carlos Gomes, os mais altos pensadores do país, previam que a República representaria a ascensão de gentes de índoles e ideias repugnantes em vista da experiência da monarquia brasileira. Estavam certos. Pedro de Alcântara, imperador Dom Pedro II,
morreu em Paris em 1891, tendo por travesseiro um punhado de terra trazido do Brasil. Os novos e medíocres donos do poder impediram que seu povo se despedisse de seu mais nobre governante.